Galera, a gente vai ter um bate-papo agora que é super importante. A gente conseguiu juntar um time aqui na mesa que eu chamei de a Liga da Defesa da Internet, que é uma galera que está lá lutando para que a nossa internet seja livre, que não tenha invasão de privacidade por partes erradas, que seja neutra, que seja boa, que garanta para a gente um monte de coisa legal. A gente viu um monte de manifestação, né, nas últimas semanas, etc., que foram importantes para o país. Eu queria convidar vocês para participar desse bate-papo, para se manifestar sobre uma coisa que, une todo mundo aqui, afinal, que é a internet. Como a gente mantém nossa internet livre? O que o Marco Civil tem a ver com você? A reforma da Lei do Direito Autoral? E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar aqui na mesa Mariana Macário, que é gerente de políticas públicas do Google. Vem para cá, Mari. Pode escolher um lugar, onde você quiser. Paulo Renan, que é ativista, ele foi gestor do Marco Civil e ele está todo enfrenhado nos assuntos. Vem para cá, Paulo. E já veterano do YouPix também, né? Luiz Paulo Blogiolo, que trabalha no Ministério da Cultura na coordenação da Lei do Direito Autoral, que está sendo reformada. Bem-vindo. O Pedro Ekman, que é do Intervozes e também integra a galera do projeto do Freenet, que faz uns vídeos geniais, depois dá um Google. A Flávia Penido, que é advogada da Penido Advogados. E para fechar a mesa, mediando, eu quero chamar a Tati Dias, que estava até agora no link, agora está na Galileu, recém-ida para Galileu. Pessoal, então a gente vai bater um papo e... Tati, você quer ter perguntas no meio ou no final? Eu acho que é legal no meio, conforme surgirem as dúvidas, a galera levanta a mão aí e pergunta. Beleza, então quem tiver perguntas no meio da palestra, é só levanta a mão que vai passar o microfone para vocês. Eu vou deixar o meu microfone com a Mari Macário. Tati, é com você. Bem-vindos. Gente, boa tarde. Que bom que a Bia já apresentou todo mundo, não vou ter esse trabalho. E assim, acho que a gente está com o time dos sonhos aqui para discutir alguns dos temas mais cabeludos. E é bom todo mundo aproveitar para tirar todas as dúvidas agora, porque são coisas que podem afetar profundamente a maneira como a gente usa a internet. O nome dessa mesa é a Liga de Defesa da Internet. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para eles é por que a internet está ameaçada hoje. Acho que todo mundo pode falar um pouco sobre isso, mas quais são as principais ameaças à internet hoje? Por que a gente vive um momento de risco à liberdade na internet? Acho que pode começar com a Mariana mesmo, né? Boa tarde, galera. Meu nome é Mariana. Né? Eu tô super contente de estar aqui com vocês. Uma honra, uma super mesa mesmo. Vocês vão me permitir conseguir a minha cola aqui, porque foi de última hora que eu recebi essa missão super bacana de estar aqui com vocês. Então, vou só me aproveitar da minha colinha aqui. Mas acho que a tua pergunta não precisa nem da cola, viu, Tati? É uma pergunta bem direta e a gente tem uma resposta forte que é... A ideia, assim, sem entrar em exemplos, acho que a gente pode deixar os exemplos para o debate, mas que a liberdade de expressão não está garantida na internet. Não é que ela não aconteça, acho que é difícil dizer que a liberdade de expressão não acontece na internet, mas ela não está garantida. Então, esse não é o único, mas é o principal ponto que eu vou colocar rapidamente para passar a palavra para os próximos. Olá. Eu queria fazer duas perguntas aqui para a galera. Todo mundo me ouvindo aí? Levanta a mão quem sabe o que é o Marco Civil da Internet. Cara, meia dúzia. Oi, gente. Vai explicar, então vai sair a segunda todo mundo sabendo pergunta. daqui. Quem sabe o que é o PRISM? Que massa, a gente pode falar bem beabá. Bom, vou responder na sua pergunta então, Tati. Por que a internet está ameaçada? Até um mês atrás, se alguém falasse para vocês assim, olha, tudo que vocês trocam, todas as mensagens que vocês trocam na internet, considerando que aqui todo mundo é brasileiro, tudo que vocês escrevem na internet, tudo, não é alguma coisa, é tudo que vocês trocam na internet. Vou falar mais uma vez, tudo. E-mails, mensageiro eletrônico do Gtalk, o final do MSN, tudo o que vocês fazem na internet, o Obama está vigiando. Não é o cara do Google,
Não é o cara da Vivo, é o Obama. Há um mês atrás, se alguém falasse isso, era provavelmente um bêbado, seminu, do lado da lixeira do McDonald's, falando um papo completamente sem pé nem cabeça. Pois teve um sujeito nos Estados Unidos que liberou documentos dizendo que isso é verdade. E acontece pelo menos desde 2007. É o tal americano Edward Snowden, que está em algum lugar da Rússia e que deu um problema com o presidente da Bolívia, que acharam que ele estava no avião do cara. O que é o PRISM? O PRISM é o programinha que faz a mineração de todos os nossos dados que a gente usa na internet, tudo. Ele organiza esses dados que vêm da Yahoo, da Microsoft, do Facebook. Todos esses dados ele organiza e faz um relatório que diz fulano, fulano, fulano e fulano podem estar tendo atividades suspeitas. Então é um programa que procura suspeitos no meio de todo mundo e o Obama recebe uma cartinha de manhã junto com o café da manhã dele. Até um mês isso era um papo completamente teoria da conspiração maluca e hoje, por documentos da Agência de Defesa norte-americana, está comprovado que isso é verdade. E ontem teve uma notícia de que isso também acontece na França. Então, por que a internet precisa de defesas, por exemplo, para defender a liberdade de expressão? Por isso. Então, assim, se eu pudesse falar uma coisa para vocês procurarem na internet hoje, seria o PRISM, que é Prisma, em inglês, P-R-I-S-M. Procurem saber o que é essa parada e falar, cara, isso é mentira, isso não existe, isso é uma invenção, e aí a tristeza é que não é. Gente, eu sou do Ministério da Cultura e eu vou falar especificamente sobre a Lei de Direito Autoral. Pode parecer um assunto um pouco esotérico para as pessoas, mas é muito importante. E qual o problema, qual é a ameaça que a gente tem para a nossa internet, para os usuários, com a atual Lei de Direito Autoral? No Brasil, hoje, a gente tem uma lei que é talvez uma das piores do mundo para o usuário. Por quê? Porque ela restringe o uso que você pode fazer de vídeos, de imagens, de livros que estão disponíveis para a população. Quando você pega um CD em casa, faz uma cópia para você ouvir no seu MP3, isso é ilegal, de acordo com a legislação de hoje. Quando você coloca um vídeo no seu blog sem pedir a permissão para o usuário, você pode ser surpreendido pelo ECAD batendo na sua porta e cobrando direitos autorais. Então, qual é o propósito do trabalho do Ministério da Cultura hoje em dia? É uma reforma da lei que vai levar em consideração o equilíbrio entre a proteção aos direitos autorais e os usuários. E como que a gente vai fazer isso? Uma questão muito importante é quando você coloca um conteúdo na internet. O que acontece? Você precisa de uma autorização do detentor dos direitos desse conteúdo. E aí você, como usuário, está botando isso num blog e, por sua vez, esse blog ele é de um provedor, como o YouTube, por exemplo. Hoje em dia, o que acontece? Os detentores, as gravadoras, as produtoras, elas notificam o provedor e eles imediatamente têm que tirar esse conteúdo. Mas muitas vezes não se leva em consideração se é um conteúdo legal, se ele está em domínio público, se é um uso permitido. Então, a gente está tentando fazer um balanceamento para proteger não só os artistas, os provedores, mas também os usuários, para deixar uma paridade de armas, por assim dizer. E também nesse ponto, uma questão muito interessante é a das limitações ao direito autoral. Como eu expliquei para vocês, tudo que é criado em termos de cultura, de produção, já tem uma presunção de que ele é um exclusivo. Ou seja, qualquer ação que você faça depende de uma autorização. No entanto, isso é limitado por o que nós chamamos de usos livres. Então, podemos ter exceções para educação, para notícias, para documentos oficiais. E a nossa lei ela é extremamente restritiva hoje em dia nessas limitações. Então, na medida que a nossa reforma pretende ampliar esse rol de limitações, nós estamos dando maior espaço para os usuários desfrutarem desse acesso à cultura.
essa é a principal questão hoje em dia no nosso ponto de reforma. E é muito importante que os usuários saibam disso, porque a lei de direito autoral, ela é algo importantíssimo nessa cultura digital. E se você não tem o apoio dos usuários, da sociedade civil, é muito difícil conseguir passar essa lei. Por isso o Ministério, inclusive em 2010, fez uma consulta pública na internet, que foi, até agora, que eu saiba, a maior do Brasil, onde recebemos mais de 8.000 contribuições de usuários. Com base nisso, nós agora estamos com esse projeto que, se Deus quiser, deve chegar logo ao Senado e à Câmara. Esperamos que chegue rápido também. Bom, eu vou explicar rapidamente o que é o Freenet. O Freenet é um projeto do Intervozes e de outras organizações da sociedade civil, que está fazendo um documentário sobre a internet, um documentário colaborativo, que tenta abarcar 5 pontos que a gente entende que estão ameaçados na internet. A liberdade de expressão, como foi colocado aqui, pela questão do conteúdo, o acesso à infraestrutura, né? No Brasil, a gente ainda tem apenas 40% de residências conectadas, nas classes D e E não passa de 7%. Acesso ao conteúdo, que passa pela questão da liberdade de expressão, né? Como que você consegue acessar conteúdos que estão protegidos por direito autoral ou não. A neutralidade de rede e a questão da privacidade. E aí, entrando um pouco no assunto do que o Renan colocou e que a maioria aqui diz que não conhecer, existe um projeto de lei tramitando, prestes a ser votado na Câmara do Congresso Federal, que se chama Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil ele foi construído também de uma forma colaborativa, dentro de um consenso possível, e ele tenta garantir uma série de direitos para os internautas, principalmente a questão do acesso ao conteúdo, da privacidade e da neutralidade de rede. Entretanto, alguns poderes muito grandes que a gente tem no Brasil, econômicos sobretudo, fazem uma pressão muito grande para que essa lei não seja aprovada, porque ela vai interferir numa série de questões econômicas das grandes operadoras, como a Vivo, a Claro, a TIM, a Embratel, enfim, várias dessas operadoras que nos dão o acesso ao provimento de internet. E eles fazem um lobby muito pesado para que não se aprove o Marco Civil, porque isso pode mudar os interesses que eles têm em relação à internet. O que estão tentando fazer com a internet que a gente tem hoje? Se eu fosse fazer uma caricatura aqui, eu diria que estão tentando transformar a internet numa grande TV a cabo paga, né? Onde você vai ter acesso na medida que você tem poder econômico para acessar, né? Com a quebra da neutralidade de rede, as operadoras vão poder passar a oferecer acesso à internet com pacotes limitados, onde você possa acessar só o Facebook, só o YouTube, ou só algumas coisas que você possa pagar por elas, né? A operadora passa a poder controlar economicamente a internet, ela deixa de ser esse universo de conexão universal e de troca universal que é hoje. Isso é possível hoje graças à neutralidade de rede. O Marco Civil garante que a neutralidade de rede tem que ser mantida. As operadoras não querem que a neutralidade de rede se torne lei, porque aí elas estão impedidas de explorar segundo os seus interesses econômicos e não segundo os direitos dos o direito dos internautas e a nossa liberdade de navegação. Uma outra coisa que também elas estão não querendo que seja aprovada seja a questão da guarda de logs, né? Elas querem poder fazer o que o Obama faz hoje, né? As operadoras estão reivindicando que elas também possam guardar os nossos dados, uma vez que elas que oferecem o nosso acesso à internet, elas também vão poder guardar absolutamente tudo o que a gente faz na internet, né? Desde o momento que você se conectou até o momento que você se deslogou, você está sendo rastreado e esses dados estão sendo armazenados para uso comercial ou qualquer outro das operadoras que estão fazendo o provimento daquela internet. Então, isso é uma ameaça grave à nossa privacidade e uma ameaça grave à nossa liberdade de compartilhamento e de navegação na internet, uma vez que isso passa a se tornar um direito comercial e não um direito universal de comunicação das pessoas. Então, assim, todo mundo aqui votou num deputado federal. Ou anulou, mas assim, a grande parte deve ter votado num deputado federal.
é importante que as pessoas pressionem o seu deputado federal, mandem e-mails, liguem, façam um escarcéu falando, você tem que aprovar o Marco Civil da internet. Não cair no blá 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 dessas operadoras de telefonia que querem, que inclusive amedrontam os deputados, porque eles não conhecem direito a pauta, não é uma pauta muito fácil de entender. Então as operadoras vão lá e fazem uma série de ameaças e de lobbies para que eles tenham medo do Marco Civil da internet, como se isso fosse um problema para a internet. E, na verdade, o Marco Civil tenta garantir os direitos do cidadão contra a sanha econômica das grandes operadoras. A Vivo, que patrocina esse evento, é uma das principais responsáveis para o Marco Civil não estar aprovado. Então, assim, a gente tem que entender aonde a gente está pisando. A gente tem que entender que grandes interesses estão em disputa e que se a sociedade civil não se mobilizar e não pressionar o Congresso Federal, a gente só vai poder ter uma internet em pacotes, como a TV a cabo é hoje, e com toda a nossa privacidade devassada. Não é importante que as pessoas entendam o momento que a gente está vivendo e pressionem os seus deputados a aprovar o Marco Civil da internet. Oi, gente. Tá dando para ouvir? Tá, né? Bom, eu sou aquela que vai discordar de todo mundo, então vocês já fiquem preparados, que vai todo mundo falar um monte de coisa e eu vou falar, bom, não é bem assim, entendeu? Então, eu já vou começar. Concordo com a maioria das coisas, realmente, eu acho que precisa aprovar o Marco Civil, acho que ele é necessário, acho que precisa mesmo, mas calma que o santo é de barro. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa colocar, tá? Não acho que a internet esteja ameaçada, não acho que seja por aí. Eu acho que precisa fazer sim, mas a gente tem, aqui no Brasil, várias legislações que protegem liberdade de expressão, a Constituição é uma delas, né? O que está acontecendo é que as pessoas não prestam atenção nelas. A gente tem o Poder Judiciário que vem construindo, ao longo dos anos, várias jurisprudências defendendo a liberdade de expressão, defendendo a retirada de conteúdo de forma conscienciosa, apesar das vezes as pessoas acharem que não é assim. Tá? Eu sei que a gente vai ter uma briguinha aqui, mas tudo bem. A questão da liberdade de expressão, o que acontece? O Poder Judiciário realmente, eu sou obrigada a concordar com isso, vem dando umas decisões muito esquisitas. Quem acompanha essa questão vai lembrar de um caso aqui em São Paulo, em que uma pessoa pôs faixas e pôs uma página no Facebook reclamando contra uma construtora, e depois ele foi proibido de fazer isso. E realmente, não é a melhor decisão quando a gente fala em liberdade de expressão. Mas o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que a gente tem 20 anos, 20 e poucos anos, sei lá, eu sou ruim de conta. Como diz uma amiga minha, eu sou de humanas. De ditadura, que a gente saiu da ditadura. Nossa Constituição é recente, em termos históricos é recente. Então, a gente tem muito pouco tempo em que a gente está discutindo liberdade de expressão, inclusive no judiciário. Isso não é uma coisa que a gente faz mágica e faz assim, puf, e estamos aqui, tem uma construção de liberdade de expressão na jurisprudência. Não é desse jeito que se faz. Jurisprudência, para quem não sabe, é um monte de decisões dos tribunais que vão orientando o caminho, vão pavimentando um caminho, uma orientação. Então, isso é uma coisa. Quer dizer, então não é que a internet está ameaçada, mas sim, precisa de um regramento, precisa, principalmente nessa questão da neutralidade da rede, que eu acho que é muito importante. Uma questão que eu queria fazer, pena que o Luiz não esteja aqui para me rebater, eu concordo que a legislação de direito autoral precisa mudar, ela é, inclusive, mais retrógrada do que a legislação anterior em matéria de restrição, mas, por exemplo, hoje, se você quiser colocar um vídeo no seu blog, você pode sim, viu? Porque o Google está pagando, a Mariana pode até falar isso para mim, está pagando os direitos para o ECAD. O ECAD, inclusive, caiu do cavalo quando foi cobrar dos blogs, e o Google falou, não, espera aí, gente, eu tenho um acordo aqui com o ECAD, eu estou pagando, podem colocar lá, entendeu? Então, assim, tem algumas restrições. É uma legislação restritiva, precisa mudar, mas tem alguns
casos, tem algumas hipóteses em que você pode colocar. E na internet, blog, vídeo, você pode colocar se for do YouTube, porque o Google está pagando para o ECAD, sim, senhor. Que mais? Por enquanto, eu vou discordar só disso. Aguardem as próximas discordâncias. Eu acho que uma das coisas mais espinhosas nessa questão toda de lei e tal é quem define a responsabilidade das empresas de internet. Por exemplo, o Google ele tem que responder por um vídeo que um cara postou xingando o outro. O Facebook tem que responder por uma página que alguém criou xingando uma empresa. O Facebook tem culpa quando algum cara cria uma página para difamar alguém. Enfim, essa questão da responsabilidade das empresas de internet é uma das coisas mais delicadas, porque a partir do momento que a empresa de internet tem responsabilidade, quer dizer, se o Google tiver que pagar por um vídeo no YouTube que fale mal de alguém, o Google vai remover todos os vídeos, porque ele não quer receber processo por coisa que ele não tem nada a ver. Então, essa é uma das coisas mais importantes que o Marco Civil pode regular. E é uma das coisas que a Flávia também vai falar bem legal daqui a pouco, estou esperando. E aí eu acho que a Mariana também vai falar, pode falar um pouco sobre isso, porque as empresas de internet, elas apoiam muito o Marco Civil da internet, porque é uma maneira delas garantirem o negócio delas. Elas são empresas e elas têm que manter o negócio delas. Elas não podem pagar pelo que os usuários postam. Ao mesmo tempo, se elas começarem a pagar tudo, como fica a liberdade de expressão, né? Se meu vídeo for apagado quando eu coloco no YouTube, cadê a liberdade de expressão? E as empresas, elas não são a justiça para decidir o que é conteúdo válido e o que não é. Quem é o Google? Quem que são os advogados do Google para definir se meu vídeo é legal ou não é? Entendeu? Então, é legal. O Marco Civil é importante porque ele, de certa forma, regula isso e define quem são os atores certos e qual o papel de cada um deles nessa equação. Eu queria que a Mariana falasse um pouco sobre isso. Tá. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei foi o da liberdade de expressão, e ele tem relação com esse que eu diria que é o segundo mais importante. Bom, eu não sei vocês, mas antes de entrar no Google, eu conhecia tudo e nada sobre a internet ao mesmo tempo. Eu conhecia tudo porque eu tinha um blog, sei lá, já tinha a página na época que era o Orkut, então tinha meu perfil no Orkut. Eu usava a internet pra caramba, mas eu conhecia muito pouco de qualquer dessas questões que a gente está falando. Então, o que eu acho muito legal da internet é que, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe pouco do que vai por trás dela, é uma coisa que faz parte da nossa vida. E eu faço um paralelo com a coisa da política, né? Vocês viram, cada um que está falando aqui, está falando, o projeto de lei X, o projeto de lei Y. É uma coisa difícil para a gente saber, né? Todas as coisas que estão sendo discutidas pelas autoridades políticas que afetam a nossa vida. É difícil mesmo, gente, mas eu proponho que vocês gastem um pouquinho do tempo de vocês procurando se informar, porque, como eu sempre digo, a política, ela não é um clube do qual você escolhe fazer parte ou não. Basta você nascer num país para você ser obrigado a seguir as regras daquele país. Tem gente que tem a sorte de ter até dupla cidadania e poder se mudar para outro lugar sem sequer pedir um visto. Mas a maioria de nós, gostando ou não gostando, no dia que um projeto de lei é aprovado, a gente tem que obedecer ele, sem a gente entrar na polêmica do quantas leis pegam ou não no Brasil. Mas são coisas que estão sendo decididas todos os dias sobre a nossa vida, vai afetar cada um de nós, e os políticos não são exatamente acessíveis, né? Tem forma de você chegar neles, mas eles não são exatamente acessíveis. Mas eles também não conhecem muito. E mesmo não conhecendo muito, eles decidem sobre a nossa vida. Só um pequeno parêntese sobre todas essas linguagens que a gente fica falando, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele é a Constituição da Internet. Por que ele é a Constituição? Porque ele define os direitos e os deveres de todos os usuários. Eu não sei se todas as pessoas têm noção disso. Ele não é uma lei feita para o Ministério da Cultura, ele não é uma lei feita para o Intervozes, ele não é uma lei feita para o Google. Ele é a Constituição de todas as pessoas que usam a internet. Vai dizer o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Para pegar o gancho com o que a Tati colocou da responsabilidade, o que a gente chama assim, o nome técnico é responsabilidade do intermediário. Qual é um jeito fácil de entender isso? A internet ela é uma coisa diferente de todas as outras coisas do mundo. Ela é aberta, né? É por isso que a internet revolucionou a nossa vida, por isso que a internet revolucionou o nosso mundo. Ela é uma coisa aberta a todas as pessoas que queiram chegar e fazer dela alguma coisa. Só que, para que você ligue o seu computador,
tenha lá. Eu lembro quando eu comecei meu blog, não entendia nada de linguagem, né? Como eu não entendo até hoje. Via aquela coisinha HTML e falava, meu Deus, eu só quero escrever o que eu penso, eu não quero entender sobre isso. Alguém, que é o intermediário, vem e faz essa ponte para você. Então, ele vai lá, sabe que atrás, né, da interface tem uma linguagem, seja o intermediário é o Google, é o Facebook, é qualquer plataforma que vocês consigam imaginar, mas é também quem provê o acesso à internet. Mas então vamos falar dessas que a gente está mais acostumado todos os dias. Facebook, Instagram, blog, todas as plataformas, redes sociais que vocês imaginarem. A Tatiana colocou o seguinte, bom, pensa bem, gente, se tudo que vocês colocam na internet, isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar o que todo mundo concorda, porque falar o que todo mundo concorda, você não precisa de lei para garantir isso. É fácil, se você falar uma banalidade numa mesa, né, ninguém vai, você não precisa de que alguém garanta a sua liberdade. A garantia de liberdade de expressão é o falar o que incomoda as pessoas. Claro, eu não estou defendendo o direito de ninguém ofender o outro, de ter nenhum tipo de preconceito, mas é verdade que as opiniões, elas incomodam alguém, né? Então, você vai lá e fala o que você quiser, escreve numa plataforma, e aí alguém se ofende. Bom, não gostei do que você falou. Você foi lá. Vamos dar um caso bem hipotético, assim, uma coisa impensável. Eu crio um blog para... A gente pode citar casos reais? Não, vou falar um caso hipotético. Vou falar um caso hipotético. Eu Crio lá um app para as pessoas comentarem. Não, para não criar muita polêmica, assim. As pessoas comentarem sobre restaurantes, né? Totalmente hipotético esse caso. Então, eu vou lá e falo, gente, seria muito legal eu ter um aplicativo ou um blog que as pessoas viessem e dissessem o que elas acham dos restaurantes. Porque eu não quero confiar nos guias, que a gente sabe que tem críticos. Eu quero saber o que o cara como eu pensa sobre um restaurante. Aí eu vou lá, detestei a comida, desço a lenha no restaurante. Eu estou dando a minha opinião, mas o dono do restaurante se sentiu ofendido, se sentiu difamado, que absurdo. E pede para alguém, seja o próprio dono da plataforma, ou para um juiz, para alguém, para retirar aquele conteúdo, porque ele se ofendeu. E a gente tem uma legislação que protege os direitos, por exemplo, o que a gente chama de difamação. E aí? O que é mais fácil? É mais fácil eu ir atrás de quem? É mais fácil eu ir atrás de quem tem a plataforma. Eu vou querer achar... Como é que eu vou achar o cara que fez aquele comentário? O perfil vai dar muito mais trabalho. Eu vou atrás de quem? Da plataforma, da empresa. Bom, eu vou atrás do dono, se foi o Blogger, se foi o Blogspot, de quem provê aquela plataforma. Então, o que a Tati está falando é o seguinte, se o intermediário, que eu estou chamando de intermediário, o cara que provê essa plataforma, ele for responsabilizado pelo comentário de outras pessoas, ele fala assim, eu só estou dando a plataforma, o comentário é da Flávia, ela que é responsável por isso. Aí, quem está reclamando vai dizer, não interessa, interessa que você forneceu o canal. Então, tá bom, me prejudiquei, vou sofrer multa, vou ter alguma penalidade. A internet vai mudar, gente, não tenham dúvida disso. A internet vai ter uma cara diferente do que ela tem hoje. E pensem, só para fazer uma comparação com o jornal. Quando vocês leem um jornal tradicional, vocês abrem ele, tem seções diferentes no jornal, mas se vocês abrirem a página de opinião, vai dizer assim, que o jornal não se responsabiliza pela opinião das pessoas. Mas todas as coisas que são publicadas no jornal passam pelo controle, né, de quem detém o jornal. Não estou falando se é um controle bom ou se é um controle ruim, mas é o que a gente chama de controle editorial. Essas plataformas não têm controle editorial prévio. Eu parto do pressuposto que eu dou liberdade para as pessoas se expressarem e elas fazem disso o uso que elas bem entenderem. E cada um de nós é responsável pelas nossas opiniões, né? Então, se você começar a responsabilizar o intermediário por isso, ele vai começar a agir de maneira diferente. Mas, para terminar, eu queria colocar essa questão não só para as empresas. A gente, em geral, pensa nas empresas. O Facebook, o Google, com o Google+, com os blogs. Cada um vai ter o seu termo de uso. O YouTube, né? O YouTube tem os seus termos de uso. A gente tem que conhecer também os termos de uso. Mas eu proponho que vocês pensem de uma maneira um pouco diferente. Vocês também podem ser intermediários. Se vocês têm um blog e alguém vem e comenta alguma coisa no blog de vocês, vocês também podem ser responsabilizados por isso. Vocês também podem se enquadrar como intermediário. Então, assim, poxa, eu não tenho nada a ver com o que o cara veio e comentou no meu blog. Eu tenho a liberdade de me expressar e acho que o cara também tem que ter a liberdade de colocar a opinião dele.
Em última instância, com a legislação que a gente tem hoje, que não garante a liberdade de expressão, como eu falei, não é que ela não aconteça, mas você não tem uma garantia. Você também pode ser responsabilizado. E isso já aconteceu inúmeras vezes. A gente não comenta casos concretos, o Google não comenta casos individuais, mas não tenham dúvida, se vocês não conhecem, é só porque vocês não procuraram. Procurem. A gente tem muitos casos de pessoas que tiveram seus blogs removidos por uma opinião que elas expressaram, o blog inteiro removido, não é só aquele blog post. E inúmeros casos de que a pessoa não pôde expressar a sua opinião. A Flávia deu, né, um outro exemplo. Eu tenho exemplos da minha vida real. E termino, assim, só reforçando essa frase para vocês. Ter a liberdade de expressar é para dizer sim às coisas que incomodam alguém. E eu proponho que vocês reflitam sobre uma coisa que eu acho que não é muito cara à cultura brasileira. Eu acho que generalizar a cultura brasileira é sempre ruim, mas pensemos o quanto a gente de fato valoriza a liberdade de expressão. Porque o debate é uma coisa saudável para a democracia. A gente está aqui numa mesa de 6 pessoas que têm opiniões diferentes. E a gente está aqui para debater. Quando eu vou e eu discordo da opinião da Flávia, eu não estou atacando a pessoa dela. Né? É uma briga no sentido, a gente tem que debater ideias, não atacar as pessoas. Né? Então, a famosa frase, eu não me lembro agora de quem foi, mas foi de algum cara histórico americano. Eu não concordo com o que você diz, mas eu vou defender até o último momento. Voltaire, obrigada. Nada como um buscador, assim, em tempo real. Eu vou defender até o último momento a liberdade de você dizer isso. E eu acredito muito nisso, que a gente tenha a liberdade de discutir as ideias sem atacar as pessoas de preferência. E porque é isso, se for para todo mundo concordar, não precisa de garantia de liberdade. Rapidinho, deixa eu falar. Eu sei que todo mundo quer falar, mas deixa eu falar uma coisa antes. Essa questão toda foi uma das coisas que mais atrapalharam a votação do Marco Civil, porque é um tema muito espinhoso e muito cabeludo, e pela exaltação aqui das pessoas, vocês devem sacar que, enfim, é bem polêmico isso. No ano passado, o Marco Civil, o Molon, que é o deputado relator do Marco Civil, tentou votar ele 7 vezes na Câmara e não conseguiu. Porque, enfim, não teve quórum, não teve consenso, foi uma zona, o Renato em Brasília acompanhou de perto. O Molon teve aqui ano passado. Hã? O Molon veio aqui ano passado no YouPix. No meio do caos, né? Alguém estava aqui ano passado? No YouPix? Na Campus Party também ele teve. E o Marco Civil, o artigo 15 dele define exatamente essa questão, de quem é responsabilidade sobre o conteúdo postado por terceiros. E é por isso que teve tanta polêmica. Eu queria que explicasse rapidinho. Depois a gente fala da exceção do artigo 15 e tal, mas enfim, essa é uma das coisas mais polêmicas do Marco Civil e é uma das coisas que mais pode afetar a maneira como a internet funciona. Por isso é legal que todo mundo entenda isso muito bem, como é que funciona. Quem quiser entender fácil, tem um mega desenho que a Tatiana fez numa das edições do Link, que é a melhor coisa para entender o que o Marco Civil, trocando em miúdos, significa. Então... Os infográficos. Espera aí, deixa eu falar um pouquinho. Vamos ver se vocês adivinham o que eu vou fazer. Eu vou discordar, claro. Mari, deixa eu falar um negócio. Quando você fala que o blog pode ser intermediário e pode ser responsabilizado, já tem jurisprudência dizendo que se o IP puder ser reconhecido, a responsabilidade do blog tá fora, né? Flávia, mas acho legal, é verdade, mas acho legal você dizer para a galera que assim, jurisprudência são as decisões que os juízes tomam, elas influenciam muito os outros juízes, mas, sem entrar, né, em detalhes, de maneira geral, não é uma coisa que obriga. Deixa eu fazer não obriga, mas a internet está... Não, peraí, deixa eu terminar de falar. Deixa eu saber para quem que a gente está falando. Galera, tá todo mundo ouvindo aí, não sei o que. Eu vou fazer um jeito diferente agora. Por favor, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Tá, abaixa a mão quem nunca teve um blog. Bom, temos blogueiros. Falando em blog, então todo blog mundo levanta a mão de novo. Todo mundo levanta a mão de novo. Levanta a mão todo mundo, você que está conversando. Tá, abaixa a mão quem não tem perfil no Facebook. Bom, então hoje a gente tem muito mais gente com perfil no Facebook do que... Pode abaixar todo mundo. Obrigado. A gente tem muito mais gente que tem perfil no Facebook do que gente que já teve um blog. Então, vamos pensar nas decisões judiciais. Blog bombava há uns 7 anos, 8 anos.
Os processos que estão sendo julgados hoje, muitos deles têm essa idade. E os problemas que estão sendo resolvidos hoje são com relação a posts de blogs de 8 anos. Então, qualquer um dos problemas de tentar resolver essas questões pelo judiciário. Daqui a 10 anos, a gente vai ter, depois que tudo for bem decidido e bem afinado no judiciário, ótimas decisões, excelentes decisões sobre liberdade de expressão no Facebook. Não. Só que daqui a 10 anos não vai ter mais Facebook. Não. Assim como hoje, as pessoas não usam mais blog do mesmo jeito que se usava em 2005, em 2007. Então, um dos problemas das decisões judiciais é que elas demoram muito tempo, ou não muito tempo, demoram um tempo que para a internet é problemático. Não, Paulo. Um exemplo, só dar esse exemplo concreto, que envolve o Google. O Google não fala, mas eu falo. Tem uma comunidade do Orkut. Alguém ainda lembra do Orkut? Uma comunidade do Orkut que era Eu Odeio a Professora. Essa comunidade Eu Odeio a Professora incomodou a professora que quis que o Google removesse a comunidade. O Google falou, não vou remover. Eu olhei, a comunidade está ok do meu ponto de vista. Aí a professora processou o Google, falando, olha, o Google não removeu a comunidade quando eu falei para ele remover. Então eu quero que o Google me indenize porque ele ajudou a violar a minha imagem. Eu estou sendo difamada pelo Orkut, o Google ganha dinheiro com o Orkut e o Google tem que me pagar. Esse processo, hoje, está aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, essa galera tem lá um processo que eles têm que analisar e que ainda não foi analisado. Tem pelo menos um ano que ele está aguardando para ser julgado e ainda não foi julgado. Quando ele for resolvido, a gente vai ter, espero eu, uma ótima decisão para o Orkut. Paulo, peraí, agora deixa eu falar. Só que é o seguinte, o que vale nesses acórdãos, o que é? Os conceitos, são os conceitos de liberdade de expressão, os conceitos de retirada ou não do conteúdo. Não interessa se é do Orkut, do Limão, do, sei lá, qualquer porcaria de coisa. O que interessa é o conceito, é a abstração. Direito, a gente lida com a abstração de fatos, entendeu? Às vezes, a gente usa acórdãos de 10, 20 anos atrás. Isso não interessa se, é Orkut, não é Facebook. Dane-se se é Orkut, entendeu? O que vale, você sabe disso. O que vale é o conceito, Paulo, vai. Mas tem uma diferença importante. Quando eram as comunidades do Orkut, você poderia ir lá, atrás do fulano, que era dono das discografias, e falar, vamos tirar a comunidade de discografias do ar. Hoje, no Facebook, se as pessoas começassem a circular links de discos para todo mundo baixar, não precisa ter uma comunidade. Você pode colocar numa hashtag. Hashtag discografias, aqui está o link do disco novo do Criolo. Você já ouviu falar em analogia? Mas como é que você poderia responsabilizar o dono de uma hashtag? Não tem dono de hashtag como tinha dono de comunidade. Então, as coisas mudam. A gente pode fazer analogia, é possível fazer analogia. Mas se você for tratar a internet como uma televisão, por analogia, elas têm alguma coisa em comum, eu não estou falando mas isso. tem também coisas diferentes. Sim. Você não está falando isso, mas um juiz, uma vez, fez essa analogia, e no caso Cicarelli, o Brasil ficou sem YouTube por 3 dias. Posso perguntar uma questão prática? O que muda exatamente nessa questão se o Marco Civil for aprovado agora? O que vai mudar para todo mundo que está aqui sentado? Qual artigo? O 15? É. Deixa o Paulo falar primeiro, que aí... Mas, não fala muito não, que eu quero falar, tá? Basicamente é o seguinte, quando uma lei é aprovada, e isso é um grande contrassenso que eu vou falar, não muda nada. Não muda nada do dia para a noite. Na prática, assim, todo mundo que usa a internet já está funcionando. Por isso que é muito esquisito a gente falar que precisa proteger uma tecnologia, se a tecnologia já está funcionando. Mas tem uma diferença a partir da lei que pode fazer diferença. Vou dar um exemplo saindo de internet. Essa semana a gente teve a notícia de que a Lei Maria da Penha não se aplica para a Luana Piovani.
Não, Todo foi mundo uma viu? jurisprudência mal Todo, feita, né? todo mundo viu essa notícia? Então a Luana Piovani apanhou do namorado e aí o juiz falou, tem uma lei de proteção de mulheres que não se aplica para a Luana Piovani porque ela não é uma mulher fraca, ela não é uma mulher, enfim, não se aplica para ela por dados motivos. Aí cria-se uma discussão falando, esse juiz não entendeu essa lei, esse juiz está errando ao proteger os direitos dessa mulher. Mas a discussão que é de direito da mulher tem um parâmetro. Eu acho que proteger a mulher é uma coisa, a Flávia acha que é outra, e cada um de vocês acha que mulher precisa de um tipo de proteção. Mas todo mundo, como a Mariana colocou, tem que obedecer à lei. Então a gente tem um parâmetro para, por mais que a gente discorde, olhar a questão concreta a partir desse parâmetro que é comum para todo mundo. Hoje, quando a gente vai falar de internet, cada um tem uma experiência com a internet. A minha experiência é diferente da experiência dela, é diferente da experiência dele, e cada um aí tem uma diferença. Quer dizer, tem pessoas aqui que usam muito a internet e estão vendo outros stands, porque para eles, essas outras apresentações são muito mais importantes. Então, nessa diferença de visões, o que está faltando para os juízes darem decisões melhores, para que os contratos que a gente assina quando marca lá, eu concordo, sejam melhores, para que os políticos façam projetos de lei melhores. Falta um parâmetro comum. Hoje, o parâmetro é a experiência de uso da internet de cada um. Foi por isso que o juiz deu uma decisão ruim para o YouTube. Porque, para ele, o YouTube era uma realidade para as pessoas. Por exemplo, hoje o STF tem um canal no YouTube. O STF coloca seus vídeos no YouTube para todo mundo ver as decisões. Se fosse hoje a decisão a favor da Cicarelli, impediria, quer dizer, prejudicaria o próprio STF, porque aquele juiz não tem um canal do YouTube, então ele não sabe como funciona. Então, qual que seria o grande incremento, assim, a novidade? Por que o Marco Civil é importante? Para que a gente tenha, em lei, um parâmetro para que essas discussões possam ser feitas de uma forma lógica. Para que eu não fale, mas você não sabe que no HTML a programação exige um código tal, e o outro não tem a menor ideia do que eu estou falando. Ou eu vou falar concretamente de neutralidade de rede, e o juiz não tem a menor ideia de por que isso é importante. Então, o Marco Civil mudaria o direito ao dar um parâmetro comum para todo mundo. Hoje em dia, cada um pensa a internet de um jeito que quer, e isso inclui os juízes e parlamentares, o que é muito perigoso. Posso? Você quer falar? Fala. O que mudaria depois da aprovação do Marco Civil? Talvez a pergunta seja o que não mudaria, né? E não o que mudaria. Amanhã vocês vão fazer um plano de internet e a operadora vai te perguntar o que você quer no plano e não que velocidade de plano que você quer. Ela vai falar, você quer Facebook, YouTube e Google e um blog? Com um blog é mais caro. Com o YouTube é mais caro. A internet vai deixar de ser um universo livre. É isso que vai acontecer se não aprovar o Marco Civil. Porque é isso que as operadoras querem que aconteça. Isso, se a coisa acontecer de forma explícita, porque ela também pode acontecer de forma não explícita. Ela até pode te dizer que você está acessando tudo, mas ela pode degradar a velocidade de toda a sua navegação e só deixar um ou outro site funcionarem direito. Então você ainda pode, eventualmente, estar sendo prejudicado sem nem estar sabendo, você acha que tem alguma coisa errada, mas naquele provedor e naquele outro as coisas funcionam magicamente bem. Então, assim, é disso que se trata, a importância da aprovação do Marco Civil. E é por isso que não se quer aprovar o Marco Civil, porque direitos universais nunca são a melhor coisa para quem quer vantagens econômicas. Se você tem garantir direitos universais, você vai ter, eventualmente, menos vantagens econômicas em relação àquilo. Então, o que está em debate é um modelo de internet, né? O que não vai mudar amanhã se o Marco Civil for aprovado. Por que é importante que ele seja aprovado no Brasil? Porque essa legislação está sendo discutida no mundo inteiro. Isso não tem regulamentação em nenhum país de forma concreta que a gente fale, na Alemanha é assim.
Então, o Brasil ainda tem a chance de aprovar uma legislação pioneira no sentido de apontar para o mundo como que a internet tem que ser tratada, como um direito e não como um negócio. E aí, só para entrar um pouco na polêmica das legislações, etc., a Constituição, de fato, ela garante a liberdade de expressão. Mas a Constituição, ela diz o que ela quer, e não como isso vai ser obtido necessariamente. A Constituição também proíbe a formação de monopólios e oligopólios na comunicação. Mas eu não sei se vocês conhecem, tem uma empresa que chama Organizações Globo no Brasil, que é claramente um monopólio de mídia, que detém uma propriedade cruzada e vertical dos meios de comunicação, que não acontece em muitos países da Europa. Até os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, regula a propriedade cruzada. Aqui, ela é livre. Então, a Constituição fala isso, mas não tem nenhuma lei abaixo da Constituição que fala, então, para não ter um monopólio, tem essas e essas e essas regras. O Marco Civil é mais ou menos a mesma coisa. Você fala, a liberdade de expressão tem que estar garantida, isso está na Constituição. Tá. E na internet, como é que funciona essa garantia? Se responsabiliza o provedor civilmente, você vai criando regras para tentar que a Constituição seja, de fato, cumprida, porque senão também você tem um grande caderno de intenções que não tem regras claras para que essas intenções se efetivem. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou concordar com ele. Olha, eu mudei aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? Olha, vocês estão... Tá feliz? Tá vendo? Eu vou concordar. Não, eu concordo com toda essa parte do Marco Civil no que diz respeito à neutralidade da rede. Tá tudo ok. Acho que tem que regulamentar mesmo. Tudo bem. O meu bode com o Marco Civil é o bendito do artigo 15. E eu vou explicar rapidinho para vocês. Eu vou ler, porque não é para falar, olha, eu acho isso ou aquilo. Eu vou ler rapidinho para vocês, eu acho que vocês têm que pensar também que todo mundo aqui é inteligente, não preciso eu dizer o que tem que ser. Então, o que diz o artigo? Salvo disposição legal em contrário, isso aqui está em juridiquês, mas significa o seguinte, se não tiver uma outra parada escrita, tá? Se não tiver outra lei, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado pelos danos, ou seja, ele vai ter que segurar o BO do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito de seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. O que esse artigo diz? Diz o seguinte, que se não tiver uma outra lei, ele só vai ser obrigado a tirar o conteúdo depois que um juiz mandar ele tirar. Aí vocês vão me perguntar assim, Flávia, tem outra lei? Tem, um monte. Daí eu me pergunto, se tem um monte de outras leis, para que serve isso aqui? Eu não sei. E aí tem um outro artigo que diz o seguinte, no parágrafo único ele diz o seguinte, essa lei não se aplica para as questões de direitos autorais, que na maioria dos casos, que é a grande maioria dos casos, quando a gente fala de internet. O que vai acabar acontecendo com isso aqui? Tá? A gente tem mais ou menos 17 mil, a Mariana pode dizer, a última vez que eu vi era isso, a gente tem mais ou menos 17 mil notificações por ano que podem ir para o processo, para o Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário não tem quase nenhum processo, eu não sei se eles estão precisando de mais, né? Então, meu problema é esse. Eu acho que esse artigo aqui o Paulo vai ficar bravo comigo, inócuo, porque tem um monte de leis dizendo que são disposições em contrário, que tem responsabilização. Então, eu acho que esse artigo é uma bobagem, entendeu? Na verdade, aí é achismo meu, eu acho que isso vai servir mais, porque assim, o Google recebe, e aí não é nem culpa deles, 1 bilhão de notificações para tirar do ar, para fazer acontecer. Eles acabam cumprindo 95, 96, a grande maioria dos casos é resolvida antes de ir para litígio. Algumas ele não cumpre, seja porque escapou, seja porque ele não quer cumprir, aí não vou nem entrar no mérito. Eu acho que daria para resolver de outro jeito, não precisa ter esse artigo. Aliás, eu acho que vai mais complicar do que resolver. E as grandes gravadoras, que o pessoal pode estar preocupado com, mas aí as grandes gravadoras vão continuar tirando o conteúdo antes de ordem judicial. Porque os provedores podem, eles só não são obrigados, mas eles podem tirar.
Então, meu problema com ele, com esse artigo é isso. De resto, eu não tenho grandes críticas ao Marco Civil. Meu problema com o Marco Civil é esse bendito artigo 15. O resto tem uma questãozinha aqui outra, mas tudo bem. Acho que tem gente... Pode perguntar. É preciso do microfone? Peraí, ela vai levar o microfone aí. Meu nome é Leandro, eu queria fazer algumas colocações sobre o que foi colocado. Primeiro, já direto do que ela falou aqui, tem uma questão que é o seguinte. Nesse arcabouço jurídico de internet, são 3 leis que precisam ser aprovadas para que você tenha uma estrutura um pouquinho mais sólida. A primeira, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, já foi aprovada. Tem mais 2. O Marco Civil da Internet e depois tem a reforma da LDA, que é a Lei de Direitos Autorais. Quando a LDA for reformada e for aprovada a nova lei de direitos autorais, muito do que ela está sendo colocado deve ser abordado nessa nova LDA. Não, porque tem muito artigo do Código Civil que fala, na verdade, é o que fala de responsabilidade. Acho que o Luiz tem que falar da LDA. Eu acho que agora... A nossa reforma da LDA, a gente vai sim lidar com essa questão de conteúdo, de como você notifica... Notificação retirada, Como? Notificação retirada. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso e... Se vai ter alguma Sim, coisa... no caso, atualmente existem 2 sistemas, né? O primeiro é o de notificação e retirada, que é o sistema adotado nos Estados Unidos, em que você notifica o provedor, ele imediatamente tem que tirar o conteúdo e aí depois vai discutir com o usuário, seja administrativamente ou na justiça. O segundo modelo que a gente analisou é o canadense, que é um modelo recente que funciona no seguinte: você notifica o provedor, ao invés de tirar, ele vai notificar o usuário. Então, o provedor ele se transforma em mediador. No momento, eu não posso dizer qual vai ser o adotado, porque a reforma da LDA está na Casa Civil e isso ainda está sendo discutido no governo. Mas a nossa ideia é o quê? É primeiro criar um sistema que protege o provedor, para que ele saiba claramente quando ele vai ser responsabilizado e quando ele não vai. Segundo, fornecer algum meio para o usuário. Por exemplo, você coloca uma música na internet. Essa música pode estar em domínio público, pode ser um Beethoven que já tem 200 anos. Não necessariamente você vai estar violando direitos autorais, mas tem a possibilidade. Então, você tem que ter algum mecanismo de poder responder e que equilibre, porque as gravadoras, as editoras, elas têm uma equipe de advogados enorme, elas têm experiência nisso. Você, usuário individual, precisa de ter alguma forma de se defender quando o seu uso é legítimo. Então, essa questão será regulada na LDA. Eu ainda não posso dizer qual será o modelo final, mas ela está prevista. Não, mas Luiz, tem uma questão. Essa questão do notice and take down é outra coisa que eu brigo toda hora, porque é o seguinte... isso aí não vai mudar o conceito de ato ilícito que está no Código Civil. E o Código Civil diz que a pessoa é responsável, artigo 398, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se devedor em mora desde que o praticou. Como é que vocês vão fazer com isso? Vocês vão mudar o Código Civil? Mas aí você tem que discutir se o praticou. Se não, se o Google praticou alguma coisa... A partir da notificação, ele está ciente. Não, a questão é o praticou. Essa que é a questão. Imagina o seguinte, um exemplo. Eu vou terminar a minha. Ridículo, mas para todo mundo entender. Tem outra ali também. O fulano chegou com um mensageiro, chega na sua casa, entrega uma carta. Você lê a carta, odeia o que está escrito na carta e você mata o mensageiro, porque você não gostou da mensagem que ele te trouxe. É a figura do não mate o mensageiro. Por que é importante? Por que é importante não matar o mensageiro? Não é. Porque se o mensageiro for morrer, sempre que ele entregar uma mensagem ruim, ele vai fazer o quê? Vai ler a carta antes, para poder saber se ele entrega a mensagem ou não. Não, a analogia está errada. A ideia é essa. Quer dizer, alguém escreveu a carta e aí o mensageiro fez o quê? Ele entregou. Então você pode querer responsabilizar o mensageiro por ter entregue a mensagem. Na lógica do provedor intermediário. Alguém postou... Alô, peraí, só fazer uma coisa. Não é que entregou. Na verdade, você tem que fazer uma analogia com alguém que está lá num mural e o cara é dono do mural e a carta ou o comunicado está lá no mural. Não é que entregou e ele foi embora e desapareceu. Eu construí... Então... Tá, eu construí um muro. Aí alguém foi lá e escreveu alguma coisa... Você é o dono do muro, no meu muro. O que eu fiz?
eu construí um muro. A Aí você pessoa fala que e fala, eu quero escreveu... que você apague o muro. Concluir, só concluir, na verdade eu queria falar, é outra coisa. Esse assunto do Marco Silva da internet, ele está incluído num tema maior, que é conhecido como governança da internet. O Brasil, não sei se foi falado isso antes, mas ele tem um modelo, tá rapidinho, ele tem um modelo que é o melhor do mundo, que é de governança da internet, que é o Comitê Gestor da Internet que faz. Nós vamos ter em setembro um evento que é o Fórum do Comitê Gestor da Internet, fórumdainternet.cgi.br. Esse fórum oferece bolsas de participação para que os participantes possam ir para o evento por conta do CGI. Por acaso, termina hoje o prazo para solicitar bolsas. Quem é militante da área da internet e tem interesse em participar desse fórum e participar de mais discussões como essa, entre hoje em fórumdainternet.cgi.br. Você pode solicitar uma bolsa, eles vão pagar a passagem e a hospedagem para pessoas do Brasil todo, da Amazônia, de todo lugar, estarem participando. É uma discussão importante, a gente precisa de mais gente para estar participando dessa. E o CGI está agora em processo de eleição, né? Então, entidades podem se inscrever até 30 de julho para compor o Comitê Gestor da Internet. Então, são os recados que eu queria dar, que são importantes, aproveitando o debate. Gente, aqui tem mais uma pergunta. Dá para ter mais uma pergunta? Então, eu queria fazer uma pergunta assim, pelo seguinte. Hoje, a gente sabe, um ponto que eu concordo com o Paulo, né, é que a gente tem que ver a ótica do que os outros estão olhando. E uma ótica nossa é pelo seguinte, que nem aqui, todo mundo fala assim, quem teve blog, um monte de gente, quem ficou rico com blog? A verdade é que advogado, não ofendendo a raça, mas é para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro pega até ex-ministro do Supremo Tribunal para defender a causa. Então eu pego meu blog e vou lá, minha escola tem um monte de coisa errada, vamos supor, ou a faculdade. Aí eu falo, ó, professor tal tá destratando, o aluno tá fazendo coisa errada. Eu faço uma denúncia, só que no caso, um professor universitário tem uma condição muito maior que um aluno bolsista, ele paga o advogado dele, corta a denúncia. Então tem que sim ser analisado, eu acho, caso a caso, desse ponto das postagens, mesmo que está entupido de processo, porque a função do judiciário é fazer justiça. A gente sabe que nem sempre a lei traz a justiça. Isso é fato. Até porque justiça é um conceito que cada um acha uma coisa justa. Entendeu? Mas é esse ponto. Porque um blogger pobre, que não tem dinheiro para bancar um advogado, se entram com um processo com 4 ou 5 advogados em cima, né, cheio de conhecedor, tudo... acabou, ele perde, mesmo ele estando certo, entendeu? Então, mas nos dois casos você ia precisar de um advogado. Sim, só que a gente sabe, né, que infelizmente na justiça, muitas das vezes quem tem o advogado melhor ganha, não quem está certo. Então você ia perder tanto sem a notificação quanto na justiça. É sempre o lado mais fraco que vai perder nessa história, né? É sempre o cara eu queria só complementar com uma frase. Assim, eu estou aqui quieta, não é porque a discussão não seja relevante. É porque eu realmente acho que vocês estão colocando os argumentos que são os importantes e porque, né, como eu não posso comentar os casos, deixo para vocês usarem do espaço para comentar. Mas eu queria, sim, reforçar uma coisa, até ligada à pergunta que ele fez. Acreditem em mim, se a gente não tiver a garantia, afinal, né, o intermediário, ele é ou não responsável. Não é o Google o principal prejudicado, gente, tenham essa certeza. O Google é prejudicado também, mas, assim, o Google tem estrutura para manter as suas posições. A Flávia estava falando, né? O Google, realmente, o Google tem uma coisa muito bacana, chamada relatório de transparência. A gente divulga todos os anos, em maio, se vocês procurarem, eu não tenho aqui o link, mas é óbvio que é fácil de achar, relatório de transparência, isso é divulgado no dia 28 de maio, isso acontece em todos os lugares do mundo. E o que é o relatório de transparência? O Google diz quantos pedidos de remoção ele recebeu, quantos foram atendidos e por quê. E os pedidos que não são atendidos, por que o Google não atende? O Google respeita as leis, as autoridades judiciais, mas o Google é uma escolha é uma empresa que faz escolhas não óbvias para defender, claro que tem a ver com o seu modelo de negócio, mas o Google poderia ter outros modelos de negócio também. Comparem as plataformas, elas têm termos de uso diferentes.
Os pedidos que o Google não atende é porque ele entende que ele tem que questionar aquela ordem até a última instância para defender o que ele entende que é o seu termo de uso. E, em última instância, é o quê? A liberdade de expressão do usuário. Porque é assim que o Google virou o Google, defendendo a liberdade de expressão das pessoas também. Então, assim, como vocês imaginam, isso demanda muito recurso, para não falar uma palavra que não é só dinheiro. São muitos recursos. Isso não é verdade para muitas das plataformas da internet. Se hoje, sei lá, o Instagram é o máximo, um dia foi um projeto de pessoas como vocês que estão aqui, né? Eu não preciso repisar aqui o mito do inovador de garagem. A internet é o lugar que isso é uma verdade. Então, eu concordo com isso. Se a gente matar o mensageiro, com qualquer que sejam as particularidades da analogia, a gente vai ter menos mensageiros. Os mensageiros vão migrar para outro lugar. E aí chega numa hora que você não precisa nem matar. Você pode só ameaçar. Eles não vão existir mais. Não vai existir mais plataforma que as pessoas viabilizem suas opiniões. Desenvolvendo um pouco mais a analogia ridícula do mensageiro. Desenvolve rápido, porque acabou o tempo No já. direito autoral, muitas vezes, para dar um exemplo, as grandes empresas fingem que têm titularidade sobre aquele direito para retirar um conteúdo do ar. Então, elas mostram para o mensageiro uma arminha de plástico que parece que tem uma bala. E isso já é suficiente para amedrontar e fazer com que ele faça essa filtragem do conteúdo. Então, a ideia do princípio pelo qual eu defendo como forma de defender a liberdade na internet é de que o mensageiro esteja sempre livre de qualquer responsabilidade. Mas o artigo 1º diz que não vai valer para direito autoral. Não, nesse ponto eu concordo. Mas aí a gente vai discutir na lei de direitos autorais. O que ele resguarda é a ideia de você discutir na lei de direitos autorais. Pessoal, assim, eu vou falar, mas vocês, quem nunca tinha ouvido falar dessas coisas hoje, vocês só ouviram pela primeira vez. Ninguém vai poder sair daqui dizendo que realmente entende essas coisas. É um saco sem fundo isso. Não, e assim, se informem. Hoje foi só, para quem nunca tinha ouvido falar, por mais incríveis que sejam as pessoas que estão aqui, vocês não saíram sabendo do que, de fato, a gente está falando. Então, leiam a respeito, procurem essas coisas, leiam as colunas da Tatiana, leiam as coisas que a Flávia, que todo mundo escreveu. Porque, tentem ir no que o Leandro falou do fórum da internet. Se vocês não derem a opinião de vocês, outros estão dando. Levanta a mão aqui quem está fazendo lobby em Brasília hoje, pelo Marco Civil. Além de mim... Então, ninguém está fazendo. Um monte de gente está hoje, nesse exato momento, não porque todo mundo foi embora de Brasília, mas um monte de gente está em Brasília defendendo os interesses de todos nós. Então, assim, é difícil ter voz, mas não é impossível, né? Depende muito do nosso engajamento. Nada vem fácil. Os nossos direitos também não. A Constituição tem 25 anos e muita gente teve que lutar por ela. A gente está tendo até a oportunidade de talvez reviver um pouquinho do que muitas pessoas passaram. A gente recebeu tudo isso de graça. Então, botem um pouco de amor aí na causa, porque ela é de todos nós. Gente, obrigada, boa noite. E valeu por estarem aqui. E obrigada a todo mundo também. Depois a gente continua conversando lá atrás. Depois a gente continua conversando na cerveja depois. Deu vontade de votar na Mari. Se você for concorrer a alguma coisa, vote na Mari! Ela está fazendo lobby. Não, mas incrível. Obrigada, obrigada, obrigada. Super obrigada por todos que deram a Liga da Defesa. Sempre abriu espaço para esses debates. Exato. Todo ano a gente tem, todo UPix a gente tem. E eu vejo que cada vez tem mais gente interessada. O Paulo, acho que está desde o primeiro debate que a gente fez de Marco Civil, tinha 3 pessoas, né? Agora vem vindo, porque a galera, eu acho que estavam aqui por engano, que é o assunto de vocês, né? Que a galera tem que ir lá e salvar a própria internet. Vamos salvar a internet. Isso aí, Pessoal, valeu. obrigada. Obrigada, gente. Valeu, UPix. Valeu, Bia.